Você já se perguntou se os lugares da Bíblia realmente existem? Muitos pensam que são apenas histórias distantes, mas a arqueologia e a história mostram que muitos desses lugares ainda estão de pé. E agora eu vou te mostrar os 5 lugares mais incríveis da Bíblia que você pode visitar até hoje. Lugares que confirmam a palavra de Deus e revelam que a Bíblia não é apenas um livro, mas a verdade. Então fica até o final, porque o último local, ele é muito surpreendente e carrega a maior prova da nossa fé: Jesus Cristo ressuscitou. Mar da Galileia. Você sabia que o Mar da Galileia é na verdade um lago? E apesar dele ser chamado de mar, ele tem apenas 21 km de comprimento por 13 de largura. É pequeno, mas ele carrega uma das maiores histórias do Novo Testamento. Foi aqui que Jesus chamou seus primeiros discípulos. Ali também ele acalmou uma tempestade com apenas uma palavra e também caminhou sobre as águas. Até hoje, pescadores continuam lançando suas redes ali, exatamente como Pedro e João faziam. E um detalhe que pouquíssima gente sabia, sabe qual é? É que o Mar da Galileia está cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Isso faz dele o lago de água doce mais baixo do mundo. E outro fato interessante é que à noite você consegue ainda ver pequenas casas em volta do lago. E é exatamente isso que Jesus diz em Mateus 5,14. Olha só, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E quando você vê as luzes refletindo na água, você entende de forma prática o que ele quis dizer. O Jardim do Getsemane. O Getsemane do Monte das Oliveiras em Jerusalém é um dos lugares mais emocionantes de toda a Bíblia. Foi exatamente ali que Jesus orou de agonia antes de ser preso, onde chorou e suou gotas de sangue também. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. Algumas oliveiras do Getsemane têm mais de 2.000 anos de idade, e pesquisas científicas confirmaram que elas estão entre as árvores mais antigas do mundo ainda em vida. Ou seja, é possível que aquelas mesmas árvores tenham visto Jesus naquela noite de angústia. E você também sabia que a palavra Getsemane significa prensa de azeite? Esse detalhe é simbólico. Assim como as azeitonas eram esmagadas para produzir o óleo, Jesus foi esmagado em dor e sofrimento naquele jardim. Mas do seu sacrifício saiu a vitória da salvação. E quando você caminha ali, você percebe que não é apenas um jardim comum, é o cenário de batalha espiritual mais importante da história, onde Jesus decidiu obedecer o Pai, mesmo sabendo que seria traído, preso e crucificado. O Rio Jordão. O Rio Jordão é um dos lugares mais simbólicos da Bíblia. Ele continua correndo por Israel, ligando o Mar da Galileia ao Mar Morto. E esse rio ele é muito importante. Muitas histórias da Bíblia aconteceram exatamente ali. Foi nesse rio que Josué atravessou com o povo de Israel rumo à Terra Prometida. E foi nele que Elias abriu as águas com seu manto. E também ali Jesus foi batizado por João Batista. E até hoje milhares de cristãos descem as suas águas para renovar a sua fé. Mas existe um detalhe ali no nome Jordão que talvez você não sabia, olha só. Jordão vem do hebraico Yarden, que significa aquele que desce. O nome é perfeito porque o rio literalmente desce. Ele começa no alto do Monte Hermon e flui para o ponto mais baixo da terra, o Mar Morto. Isso simboliza a descida de Cristo do céu até a condição humana mais humilde, o Monte Sinai. O Monte Sinai na Península do Sinai é o local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. E ele continua em pé com seus 2.285 metros de altura, atraindo peregrinos do mundo inteiro. Subir o Sinai é uma experiência incrível. Muitos relatos falam que ao amanhecer, quando o sol toca as pedras do topo, elas parecem realmente em chamas. Isso é muito interessante porque a Bíblia descreve que quando Deus desceu sobre o Sinai, ele veio em forma de fogo. Algumas partes do topo da montanha apresentam rochas escurecidas, como se tivessem sido queimadas. E para muitos estudiosos isso pode ser apenas um fenômeno natural, mas para quem crê é mais um sinal de que ali realmente a glória de Deus se manifestou. O Monte Sinai não é apenas uma montanha, ele é um lembrete entre a aliança que Deus fez com seu povo. O Jardim do Túmulo. Agora chegamos ao lugar mais impressionante da nossa lista, o Jardim do Túmulo em Jerusalém. É considerado por muitos como o local onde Jesus foi sepultado e aonde ele ressuscitou.
O que pouca gente sabe é que esse jardim ele só foi encontrado no século XIX. Antes, acreditava-se que o local da ressurreição era dentro da igreja do Santo Sepulcro. Mas quando os arqueólogos britânicos encontraram esse túmulo escavado na rocha, próximo ao jardim, perto da Gólgota, exatamente como os evangelhos descrevem, muitos estudiosos passaram a considerá-lo como o verdadeiro local. E um outro detalhe surpreendente é que dentro ali do túmulo existe uma placa escrita em hebraico e inglês. E está escrito assim, ó: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Essa placa não é apenas decorativa, ela resume a mensagem do cristianismo. Diferente de qualquer outro líder religioso, o túmulo de Jesus está vazio. E também no jardim do túmulo há uma cisterna de água e até vestígios de uma antiga prensa de vinho. E isso confirma o que João 19,41 diz: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo. E isso é a Bíblia sendo confirmada pela ciência mais uma vez. Estar nesse lugar, sentir na pele que a ressurreição não é uma teoria, mas um fato. É olhar para o túmulo vazio e ouvir bem assim: Jesus vive, ele reina e em breve voltará. Esses lugares não são apenas pontos turísticos, eles são testemunhos de que a Bíblia é real, de que a palavra de Deus permanece de pé e de que Cristo está vivo. Mas agora eu quero saber de você, qual desses lugares que eu te falei você gostaria de visitar em primeiro lugar? Escreva aqui nos comentários, quero saber, escreva aí. E se você crê que a Bíblia é verdadeira e que Jesus ressuscitou, comenta aqui embaixo, eu creio. E também não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, é totalmente de graça e me ajuda demais. Isso faz com que mais pessoas recebam esse vídeo e fortaleça a fé através dessa mensagem. Esse foi o vídeo de hoje, que Deus te abençoe poderosamente e te aguardo no próximo vídeo. Eu sou o Felipe, do Bíblia Inspiradora, um grande abraço e até a próxima.